nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, felicitações porque finalmente chegamos nesta maravilhosa festa do Domingo de Ramos. Deus nos concedeu a graça de passarmos mais uma quaresma e encerrarmos. E agora, hoje, no Domingo de Ramos, já não estamos mais na chamada Grande Quaresma. Estamos adentrando numa transição para a Semana Santa, a última semana antes da Páscoa, a qual não é mais quaresma, mas trata-se da Grande Semana. E nessa transição da quaresma, que acabou com o último Elida do Inocatisto, na transição de sexta para sábado, depois com o sábado de Lázaro, nós tivemos uma festa gêmea. Por que chamamos uma festa gêmea? Porque todos os anos celebramos sábado de Lázaro e também Domingo de Ramos. Esses dois eventos que a igreja celebra com duas liturgias triunfais e magnânimas, para que nós possamos adentrar na última semana, a semana que vai nos preparar finalmente para os nossos olhos espirituais contemplarem a paixão, morte e ressurreição de nosso Deus Salvador Jesus Cristo. A semana mais importante do ano há de começar agora, e a transição dela é essa festa gêmea, o sábado de Lázaro e o Domingo de Ramos. Para isso, nós temos que tratar algumas coisas. Nós viemos vendo ao longo desses sermões da quaresma, que nós estamos tentando fazer, apropriados para crianças, para meninos, como desde costume, qual é a única doença, o único problema que existe, como nós já vimos várias vezes, qual a única doença e problema que existe? A morte. Muito bem. E quais são os remédios para esta doença? Os santos mistérios da Igreja Ortodoxa. E qual é o remédio mais poderoso para esse problema, essa doença? A Eucaristia, que são os santos preciosos dons do corpo e sangue de Cristo, correto? Muito bem. Então, esses remédios são dados em qual hospital? A Igreja Ortodoxa tem esse hospital, muito bem. E esse hospital é feito de quê? Vamos revisar. É feito de tijolo? Não. É feito de palha? Não. De madeira? Não. É feito de quê esse hospital? Esse prédio, essa arca, ele é feito de quê? É o próprio corpo de Cristo. Isso não é nenhuma mentira, porque nós vimos exatamente no sábado de Lázaro ontem, que justamente nosso Senhor Jesus Cristo veio para finalmente mostrar até onde vai o seu poder. Jesus Cristo havia realizado já algumas ressurreições. Vocês lembram ao longo do ano que Jesus ressuscitou já a filha de Jairo, que havia acabado de falecer, e nosso Senhor chegou e já até a ressuscitou e mandou que desse algo de comer. Depois ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que havia já estado indo para o enterro, havia passado já algumas horas da morte, estava sendo enterrado, mas nosso Senhor também o ressuscitou. Mas agora nós vimos um outro tipo de ressurreição, uma ressurreição quase impossível de ocorrer, porque o corpo já estava sem esperança, já não havia mais esperança para a ressurreição de Lázaro. Há quantos dias Lázaro já estava morto? 4 dias. Quando vocês já viram lá na nossa propriedade, quando um animal morre, depois de 4 dias, como é que é o estado do animal? 4 dias ele já está como? Como? Podre, exatamente. A corrupção já atuou de maneira muito gradativa e intensa dentro daquele cadáver, então ele já até cheira mal, não é verdade? O cheiro de carniça já está no ar. Então Lázaro, 4 dias morto, mesmo assim foi ressuscitado. Isso foi algo sem precedentes. Nenhum profeta jamais já havia ressuscitado um morto de 4 dias. Elias já havia ressuscitado alguém, Pedro também ressuscitou. Os apóstolos provavelmente realizaram muitas ressurreições, como força de sua pregação. Mas dizer que alguém ressuscitou um morto já fedendo há 4 dias, o corpo em corrupção, cheio de vermes, os vermes já atacavam o corpo, de dentro para fora, de fora para dentro. E mesmo assim, bastou uma palavra do Salvador que disse: Lázaro, sai, vem para fora. E o corpo dele voltou a funcionar. Foi regenerado ao seu estado ainda normal e Lázaro saiu. Esse é o milagre do sábado de Lázaro, o maior dos milagres de Cristo. Até aquela data, nosso Senhor já havia feito um paralítico andar. Nosso Senhor já tinha fabricado olhos a um rapaz que veio nascido sem olhos. Nosso Senhor fabricou com bolinhas de barro, cuspiu e fez novos olhos para ele. Soprou e os olhos foram criados do nada. Foi um grande milagre. Mas o milagre de Lázaro, até essa data,
foi o maior milagre que Nosso Senhor realizou. Mas depois, passaram-se 8 dias, e Nosso Senhor realizou um milagre maior ainda, que foi a sua própria ressurreição, que é o que nós vamos estar comemorando semana que vem com a graça de Deus. E a força que a Teotocos nos der para celebrar a próxima Páscoa. A ressurreição de Cristo foi ainda maior do que a ressurreição que Lázaro sofreu. E por quê? Qual é a diferença entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Cristo? A diferença entre essas duas ressurreições é que Lázaro não ressuscitou de uma maneira que a alma dele também ressuscitou e que o corpo acompanhou essa ressurreição de uma vez por todas. Nós podemos dizer que Lázaro ressuscitou naquele momento, mas depois ele morreu ou não? Não. Depois que Lázaro ressuscitou em Betânia, foi em Betânia que ele ressuscitou. Depois, quando ele ficou mais velho, ele morreu de novo ou não? Não. Na opinião de vocês? Sim ou não? Sim. Ele morreu de novo, porque essa ressurreição dele, ele só escapou da morte. Agora, Nosso Senhor, quando ele ressuscitou na Páscoa em Jerusalém, Cristo, depois que ressuscitou, alguma vez morreu de novo? Não. Então significa que a diferença entre a morte de Lázaro e a morte de Cristo, a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Cristo, e a morte de Lázaro e a morte de Cristo, há uma diferença dessas mortes e ressurreições. Lázaro morreu com uma doença e ressuscitou, mas ele morreu depois. Ele foi depois da ressurreição de Cristo. Os judeus queriam matá-lo, porque ele era uma prova dos poderes de Cristo. Então Lázaro se refugiou, foi para uma terra distante, até que ele parou na chamada ilha de Chipre. E ele foi o primeiro bispo da igreja apostólica de Chipre. Quem fabricou os punhos sacerdotais para ele foi a própria mãe de Deus, que ainda era viva, e como era muito amiga também de Lázaro, ela mesma costurou os punhos de Lázaro. Então ele foi o primeiro bispo da igreja local de Chipre. Depois ele faleceu. É o único ser humano que tem 2 tumbas. Uma em Betânia, onde ele tinha sido sepultado. Nosso Senhor abriu novamente, mandou tirar a pedra do sepulcro, mandou ele saiu todo enfaixado. Essa é a primeira tumba, o primeiro sepulcro de Lázaro em Betânia. E a segunda, anos mais tarde, em Chipre. Quando ele mais velho, de fato, ele faleceu por velhice, sendo bispo de Chipre. Então, a diferença de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, é que a ressurreição de Lázaro ele não venceu a morte. Lázaro não venceu a morte? Só existe qual remédio para a morte? Qual é o único remédio para a morte? Lázaro pôde vencer a morte ele mesmo? Não. Alguém pode vencer a morte ele por si mesmo? Não. Só quem pode vencer a morte? Deus. Só Cristo venceu a morte. Então Lázaro, a diferença da morte de Lázaro para a morte de Cristo é que Lázaro morreu de uma doença, depois ressuscitou para morrer de novo. Agora, a morte de Cristo não foi uma morte por doença. Ele foi assassinado, mas ele não morreu porque a morte tinha poder sobre ele. Ele se permitiu morrer para vencer a morte, para pisotear a morte com a própria morte, como nós cantaremos daqui a 8 dias. Que Cristo ressuscitou dos mortos, pisoteando a morte com a própria morte. Então Lázaro ele só escapou da morte, mas ele morreu de novo. Cristo ele não escapou, ele venceu a morte. Então vamos repetir. Lázaro só escapou da morte. Repitam. Já Cristo venceu e derrotou a morte. De uma vez por todas. Então, na ressurreição, quando Cristo ressuscitou, ele nunca mais morreu. Nessa ressurreição, Lázaro ressuscitou, mas depois morreu de novo e está aguardando a ressurreição geral, onde ele vai ressuscitar pela segunda vez. Mas dessa vez ele vai ressuscitar de maneira definitiva, como todos os que estão aguardando a ressurreição no dia do juízo final. Então essa é a diferença entre as ressurreições de Lázaro e de Cristo. E o poder da morte sobre Lázaro e, na verdade, a vitória de Cristo sobre a morte. Nesse milagre, Cristo provou que bastou uma palavra e onde estava o poder da morte. Até a corrupção, até o corpo podre foi regenerado. E as pessoas viram que aquele corpo voltou ao estado original e que esse corpo foi reanimado e saiu da tumba. Por isso, muitos acreditaram em Cristo e passaram a correr para aclamá-lo. Então, quando ele foi para Jerusalém, para a festa que estava ali para ser preparada em Jerusalém, houve um milagre. O profeta Zacarias,
ele havia profetizado que chegaria um momento, crianças iriam ser iluminadas pelo Espírito e iriam cantar ao Messias, ou seja, ao enviado, ao Salvador. Hosana nas alturas, bendito aquele que veio em nome do Senhor, filho de Davi. E então isso que ocorreu. Jesus Cristo, depois que ele ceiou com Lázaro, depois que Lázaro ressuscitou, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, quiseram dar um banquete, uma ceia, para comemorar que Lázaro estava morto e reviveu. E depois desse banquete, Nosso Senhor viu que a multidão estava muito reunida, que os judeus queriam matá-lo, queriam matar Lázaro, então ele se recolheu e subiu para Jerusalém. Subiu para a festa da Páscoa dos judeus. E quando ele está indo para Jerusalém, nas portas de Jerusalém, houve um milagre. Do nada, algo moveu crianças como vocês, que estão com as palminhas na mão. Por isso, domingo de Ramos, podemos dizer que é a festa das crianças. De maneira miraculosa, o Espírito Santo iluminou as crianças e do nada, todas elas largaram as mãos dos pais. Houve uma força nelas, uma iluminação de Deus, que elas largaram a mão dos pais, correram e pegaram ramos, árvores, assim, de maneira inocente, como vocês pegaram ramos de oliveira e palmas, e inspiradas pelo Espírito Santo, correram e começaram a clamar quando viram Cristo. Sem saber quem era ela, começaram a clamar e gritar: Hosana, filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nisso se cumpriu a profecia do profeta Zacarias, que havia dito que da boca dos que ainda mamam sairiam os louvores. Quem são os que ainda mamam? As crianças. E elas foram inspiradas a gritar: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Os judeus olharam e disseram: mande calar essas crianças. E até os pais disseram: mas se elas calarem, cremos que até as pedras vão começar a falar. Porque todos testemunharam o poder triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo entrando em Jerusalém, sendo aclamado como rei pelas crianças. Os adultos não, mas as crianças sim reconheceram que ali estava o rei de Israel, o Salvador, o Filho de Deus. Foram as crianças que viram, entenderam que ali estava Deus feito homem, não foram os adultos. Sabe por que Deus revelou às crianças e não aos adultos que Cristo estava entrando? Vocês podem ver no ícone da entrada de Nosso Senhor em Jerusalém, como ele estava indo no jumentinho, as criancinhas correndo, olha só, e estendendo os mantos e as palmas, conforme Nosso Senhor ia passando aos menininhos, jogando as vestes, tirava a camisa, colocava a camisa, como dizer: passe o rei da glória, Hosana, filho de Davi. Os judeus, que eram inimigos de Jesus, ficaram tão furiosos, sabe por quê? Porque quando alguém falava filho de Davi, esse era um código que as escrituras guardavam, a tradição dos judeus. Somente se poderia chamar alguém filho de Davi se essa pessoa fosse o Messias, o esperado. Ninguém podia ser chamado filho de Davi senão o Salvador, o Messias, o enviado de Deus. E quando as crianças chamam o filho de Davi, cumpriu-se a profecia. Cumpriu-se claramente para todos verem que ali estava finalmente o Messias. Por isso os inimigos disseram: mande calar, porque as crianças eram inocentes, não tinham estudo. Como é que elas do nada iam correr e começar a gritar: Hosana, filho de Davi, bendito tu que vens em nome do Senhor? Foi um escândalo para os judeus, porque eles quiseram de qualquer maneira dizer que Cristo não tinha poder, que Cristo era impostor, como até hoje quer dizer. Mas pela boca dos que ainda mamam, cumpriu-se a profecia. Agora a minha pergunta é: por que as crianças foram inspiradas e os adultos também não foram? Existe um porquê desta festa triunfal ter vocês, crianças, como os protagonistas, como os personagens principais do Domingo de Ramos. Então, esse Domingo de Ramos, quem mais festeja ele? Quem deve mais festejar? Vocês, as crianças. Por isso que é importante vocês crescerem na memória, com essas memórias da igreja, de que no Domingo de Ramos os pais de vocês e as mães levavam e estavam na capela com os ramos e as palmas na mão. Então levante e diga: Hosana nas alturas. Levante e diga: Hosana nas alturas. Só os ramos, basta levantar só os ramos. Fala: Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Aqui se replica de uma maneira mística e misteriosa o próprio Domingo de Ramos. Que a pessoa que triste e sem graça, às vezes é uma paróquia que não tem crianças mais, para celebrarmos o Domingo de Ramos sem crianças. E aqui não temos tantos adultos, mas temos aqui, contando por rápida, temos mais de 10 crianças. E isso é uma glória, é a riqueza da Igreja Ortodoxa, são as crianças.
Por isso, como sacerdote, me alegra muito que vocês conseguiram ter forças de vir nesse domingo, como também as crianças foram iluminadas pelo Espírito, também vocês, como criancinhas, foram convocados pelo Espírito Santo para cantar e cumprir esse maravilhoso domingo. Percebe o tamanho do poder e força da Igreja Ortodoxa? Como convoca as crianças, não se importa de onde estejam, para virem celebrar e adorar o próprio Messias, o próprio Salvador, em sua própria casa, em seu próprio hospital, em sua arca, que é a Igreja Ortodoxa, na qual é o único hospital que cura a morte. Porque só Cristo pode curar a morte, como curou a morte de Lázaro, cura a morte de qualquer um. Embora ele não nos ressuscite quando nós morremos na hora, a nossa alma, que é o mais importante, já foi ressuscitada no batismo. E o corpo, como já vimos várias vezes, será ressuscitado no dia da segunda vinda de Cristo. Todos serão ressuscitados. Então, a minha pergunta é, por que é que as criancinhas é que foram iluminadas no domingo de Ramos e não os adultos, para sair tirando as camisas e colocando para Cristo passar? Venha rei da glória. Por que não os adultos? Alguém tem alguma sugestão? Costa tem alguma sugestão? Teodora, Salomão, Antônio, Ana, Mariângela, Arão Júnior? Por que será que as crianças que foram receber a iluminação e os adultos ficaram lá sem saber o que acontecia? Nem entenderam. Quando viram, as crianças estavam todas correndo, todas que estavam ali na porta do portão central de Jerusalém. Por que será que foram as crianças que foram iluminadas, que aquele lá era o Messias, e os adultos não perceberam nada? Reconheceram. Por que será? Qual o motivo? O que Deus viu que iluminou as crianças, mas não iluminou os adultos? Isso é importantíssimo entender. Isso é pura teologia. É fundamental entendermos por que o Domingo de Ramos é a festa das crianças adorando o próprio Cristo. Por quê? O que você acha, Constantino? Por que será que suas crianças reconheceram o Messias na entrada em Jerusalém? Hoje nós celebramos uma festa maravilhosa. Ela chama Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém ou Domingo de Ramos. Por que será que quando Jesus entrou triunfalmente, esse triunfal também é relativo? Não foi triunfal num cavalo, numa carroça, numa carruagem. Foi triunfal num simples jumentinho, mostrando que ele era o rei de todos, o rei humilde. E não um rei humano, um rei com poder humano. Ele veio no jumentinho para mostrar, o meu reino não é daqui. Eu venho como rei de todos, mas venho montado num jumentinho. Nem num cavalo, nem numa carruagem, nem numa escolta com o exército. O exército dele foram as crianças. Pode existir rei mais humilde do que um que entra glorioso com as palmas da vitória, celebrando as palmas da vitória, na verdade, montado num jumento e com crianças ao redor e não exército? Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o nosso Deus humilde em tudo. Foi triunfado por crianças e não por exército. E entrou montado no jumentinho. Por que será que foram as crianças que reconheceram? O que houve? Que Deus conseguiu iluminar as crianças, mas por algum motivo os adultos não foram iluminados. Por que você acha, na sua opinião, Costa? Que tem das crianças que elas conseguiram ver o Messias? O que você acha, Salomão? O que você acha, Ted, que tem das crianças que elas conseguiram ver o Messias? Alguma dúvida? Algum chute? Algum comentário? O que você acha, Antônio, que as crianças têm, que elas conseguiram ver o Messias? Porque reconheceram. Sim, mas o que elas têm que reconheceram? Ana Júnior? Que los niños tienen que reconheceram a Cristo em Jerusalém? Que tem los niños? Que tem los niños? Maria Ana? O que as crianças têm? Que los niños tienen de especial no coração? Capaz de reconhecer a Cristo com as palmas de ramos. Que tem de diferente as crianças de los adultos? Sim, amor a Deus, pero há uma coisa aí que hace que eles tenham mais amor a Deus que os adultos. Que é? O que você acha, Teodoro, que é? Existe uma característica especial que faz com que Deus habite nos corações. E essa característica número 1 é a pureza. A ausência de dupla face. A ausência de cara dupla e duas caras. Isso chama-se pureza. Uma pessoa que não tem duas caras. Uma pessoa que é simples e ela mesma a todo momento. O adulto tem essa capacidade? Não tem. Nós, quando ficamos adultos, nós perdemos a pureza e a inocência. Então, nós vamos nos adaptando a cada meio. A cada situação, nós nos adaptamos. Nós não temos essa pureza. O adulto, ele perde isso. Mas os santos,
ortodoxos conseguem voltar a esse estado de criança. Isso é fundamental entender. O santo, como nós vemos na biografia de Amirônimos, de Papa Nicolas Planas, de São João de Xangai e tantos outros, conforme a santidade vai crescendo no adulto, ele perde de novo essa cadeia que nós chamamos duas caras, essa cara falsa, ser duas caras, e ele vai tornando-se uma só cara. Quando ele torna-se uma só cara, ele é simples, e quando ele é simples, ele é puro. Puro de coração, como uma criança. Nós vemos que os santos chegavam até um grau de inocência que não eram infantis no sentido de bobos. Como a criança, além de ter inocência e pureza, a criança também é boba. A criança é inocente e pura, mas também é infantil. Por isso que ela é criança, ela é infantil. Mas os santos, longe de serem infantis e bobos, voltavam até a pureza das crianças nesse sentido. Eles não se tornavam criancinhas, no sentido de serem crianças, no sentido da infantilidade. Mas os santos voltavam para a inocência e a pureza da criança. Então a característica número 1 que Deus viu nas crianças, que pôde iluminá-las para que elas pudessem reconhecer o Deus de Israel, foi justamente a pureza. E aí fica essa questão, para que nós também reconheçamos Cristo nosso Deus em nossa vida, para que nós reconheçamos onde está Deus, que Deus habita na Igreja Ortodoxa, que ela é o hospital que cura a morte, que não só a morte de Lázaro, mas a morte de todos os seres humanos, que o poder da corrupção da morte não pode nem triscar o Salvador. Porque como Lázaro morreu com 4 dias, a corrupção tomou conta do corpo de Lázaro. Como Cristo ficou 3 dias morto, Cristo começou a feder? Não. Começou a cheirar mal? Começou a aparecer vermes dele? Não, o corpo dele não sofreu nenhuma corrupção sequer. Significa que a morte não pode nem triscar em nosso Salvador. Por isso, ele é a cura da morte. A morte não tem poder sobre Cristo, porque ele é o Criador da vida e se fez homem. Então a morte não tem poder sobre ele, porque ele não tem pecado. E não tendo pecado, a morte não pode corrompê-lo. Não há corrupção, não há fedor, não há nada que possa atacar o Salvador. Por isso a Igreja Ortodoxa, que é o corpo de Cristo, ela mesma é a cura para a morte. Então, meus queridos amados cristãos ortodoxos, nós temos que entender que para uma pessoa também entender que o hospital da igreja é a Igreja Ortodoxa, o hospital contra a morte é a Igreja Ortodoxa, que é aqui que habita Cristo, não só em Jerusalém, mas em todos os altares da igreja, que a festa triunfal de Cristo não é mais só em Jerusalém ou nos ramos, que a festa triunfal de Cristo são os corações que ele busca para habitar. E com palmas, ou seja, com nossos louvores, com nossas orações, Senhor, tem piedade, glória a ti, ó Deus, nós devemos aclamar a entrada do Cristo Salvador em nossos corações todos os domingos, todos os dias que comungamos, todos os dias de liturgia. Nós devemos aclamar ao Senhor, recebendo Ele no coração com palmas de ramos, com a inocência de crianças. Então, se os adultos perderam a pureza, como que eles podem voltar a ter essa pureza? Através da santidade, através da oração, do jejum, da caridade, da esmola, mas sobretudo, antes de qualquer coisa, do arrependimento. O arrependimento faz com que nós tenhamos essa pureza que as crianças tinham. E por isso elas viram o Messias e correram com palmas de aclamação. Se nós adultos perdemos isso, nós temos que resgatar essa pureza e essa inocência através do modo de vida, da terapia da Igreja Ortodoxa, como nós acabamos de passar por uma quaresma, e tem outras e outras e outras, mas todo o nosso modo de vida. Porque todo hospital, ele tem um médico. Quem são os médicos da Igreja Ortodoxa? Quem são os médicos? Quem mais? Bispos e padres. Quem são os remédios? São os? Qual é o modo dos remédios? E qual é a terapia? Qual é essa terapia da Igreja Ortodoxa? Ela também tem um modo terapêutico. Tem o médico, tem o remédio e tem a terapia. Qual é a terapia da Igreja Ortodoxa? O arrependimento. Por isso é suficiente que nós entendamos essas maravilhas. Que as próprias crianças chamaram Hosana, filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que também nós, em nossos corações, possamos humildemente, em cada Eucaristia, em cada vez que comungamos, mas não só isso, de preferência, a todo momento possamos estar com a pureza das crianças, com a santidade que nos será devolvida pelas orações da Theotokos, e saibamos também clamar constantemente com o modo de vida do arrependimento. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E disso, nosso Deus e Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações do seu Puríssimo Senhor, a Theotokos, Virgem Maria e todos os santos. Amém.